Estou passando aqui para deixar uma breve meditação para todos os amados irmãos. Uma palavra conhecida da igreja, mas foi essa palavra a qual o Senhor tocava o meu coração. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, e nós vamos ler apenas o versículo de número 6, que nos diz assim a palavra do Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? E sempre que eu leio essa palavra, sempre que eu leio esse versículo, eu fico impactada. Porque muitas das vezes nós dizemos assim, eu tenho fé. Mas ao primeiro vento forte que se levanta, a gente coloca a dúvida à frente. Será que vai dar certo? Lembra quando Pedro ele estava caminhando sobre as águas? Ele estava com os olhos voltados para Jesus. Mas de repente ele tira os olhos de Jesus, ele olha para o mar, ele olha para o vento, ou seja, ele olha para as circunstâncias adversas, e a palavra vem nos dizer que ele começa a afundar. Então, o que eu entendo com isso é que o segredo para minha e para a tua vitória é não tirar os olhos do mestre, é não tirar os olhos do foco, tirar os olhos do alvo. Enquanto você permanecer firme, olhando para o Senhor, você pode ter certeza que tudo dará certo, porque a tua fé, ela não será atingida. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 8, a palavra nos conta a passagem acerca do centurião. Aleluia. A palavra nos diz que o servo daquele centurião, ele estava enfermo e agora ele vai procurar Jesus em busca da cura do servo do centurião. E quando o centurião ele chega até Jesus, Jesus disse: "Eu irei curá-lo". Só que aquele centurião, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ele era um homem sujeito à autoridade. Para quem não sabe, centúria é tipo um comando onde cada general cuida de 100 pessoas. São 10 filas de 10 soldados. E era aquilo que aquele centurião cuidava. Ele cuidava de 100 homens. E se ele dissesse vai, eles iriam. E se ele dissesse vem, eles iriam. Então, da mesma forma que ele tinha autoridade com aqueles homens, ele disse para o Senhor da seguinte forma: Senhor, eu sei que apenas uma palavra tua e o meu servo ele ficará curado. O centurião tinha certeza que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele, mas ele tinha fé que apenas a palavra de Jesus poderia mudar aquela situação, que apenas a palavra de Jesus poderia tornar aquela situação adversa em bonança. Se nós vamos voltar lá no livro de Gênesis, a palavra é bem clara quando diz que tudo foi criado através da palavra. Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve o firmamento. Haja separação de águas e terra e houve a separação. Tudo foi criado através do poder da palavra. Ou seja, a palavra do Senhor, ela tem o poder para mudar qualquer situação. E aquele centurião, ele mostrou a fé dele. Quantas das vezes nós somos testados? Quantas das vezes nós temos a nossa fé testada? Nós pensamos que a situação está perdida, nós não vemos mais saída. Mas aí é nesse momento que nós temos que crer que o tamanho da nossa fé, ela vai determinar os nossos sonhos. Se a gente acredita que a palavra de Jesus ela é poderosa para reverter o quadro, então a palavra de Jesus vai reverter o quadro. Às vezes o Senhor ele permite que nós caminhemos por becos sem saída, que é para testar a nossa fé. Então nós precisamos crer nos Deus do impossível. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, a palavra nos diz que para Deus nada é impossível.
Tem uma outra palavra também que eu gosto muito, que eu vejo, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu vejo que Jacó, ele não aceitou aquela situação adversa. A palavra nos diz que quando Raquel ela foi dar à luz, ela morreu no parto. E agora a parteira vai e chama aquele menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Entretanto, quando Jacó ele entra no quarto, ele olha para aquele menino e ele diz: não, o nome do menino será Benjamim, filho da felicidade. Aleluia. Jacó ele preferiu rir com aquilo que estava nascendo, ele preferiu rir com aquilo que ele estava ganhando, do que ele chorar por aquilo que ele tinha perdido. Raquel talvez naquele momento tenha visto apenas a dor que ela tinha passado, mas Jacó, ele viu o louvor. E o modo como nós enfrentamos a vida, ele é decisivo para a nossa felicidade. Jacó, ele aprendeu com Deus que não há túnel que pareça que não tem luz, que sempre existe uma saída. Jacó, ele aprendeu com Deus que mesmo que você esteja trilhando num caminho escuro, e você continue trilhando, você não desista, porque lá no final daquele túnel tem sim uma luz. E a Bíblia ela vem nos revelar que Benjamim ele foi um vencedor. Então que a gente vem aprender com essa história a não nos lamentar, a não nomear nossa vida de Benoni, porque é possível sim a gente transformar um Benoni em Benjamim. A gente não pode mudar a direção do vento, mas a gente pode sim ajustar as velas do barco para a gente poder chegar no destino planejado. Então põe a tua fé em ação, põe a tua fé em prática e se prepara para o impossível de Deus acontecer na tua vida. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente. E lembre-se, para Deus nada é impossível. Fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo grande no coração.